Você está no momento da palavra. Bom dia para você que está escutando esse áudio hoje. Deus tem uma palavra ao seu coração. Hoje é 5 de junho de 2023. Eu sou João Paulo e tenho uma palavra do Espírito Santo ao seu coração. Se você tiver alguns minutinhos, senta. Se estiver no carro, ouça essa palavra, porque Deus vai falar ao seu coração. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 19, diz: Disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador. Somente aqui. Irmãos, a gente conhece muito bem que essa história aqui é de José, um jovem que tinha um sonho diferente, tinha uma visão diferente, tinha um jeito diferente no meio dos seus irmãos, no meio da sua parentela. Além dele ter esse jeito diferente de incomodar a casa, incomodar os irmãos com aquilo que ele carregava, um dia Deus usa o pai dele, que tinha feito José, uma túnica para José. Faz uma túnica ali colorida, com várias cores, uma túnica diferenciada, e coloca em José. José tinha recebido essa túnica porque José era obediente, José obedecia o pai, José era diferente da casa. O pai falava para José, José senta, e José sentava. José vai atrás dos seus irmãos, ver o que ele está fazendo, e José ia. E por ele ser obediente a Deus primeiramente, segundo seu pai biológico, Deus tinha concedido um sonho a José. E esse sonho agora vai começar a incomodar uma casa, uma família, porque José sonha que está governando acima da sua casa. José começa agora a sonhar que ele está sendo governador de todo um Egito. Quando José vai contar este sonho ao seu pai, o seu pai começa a olhar para José e diz: isso é loucura, isso não existe. Dá uma bronca em José. José conta para os seus irmãos criticam muito José. Os seus irmãos um dia estava apacentando as ovelhas do pai distante, demorou, e o pai mandou José ir atrás dos seus irmãos para ver o que ele estava fazendo. O que os irmãos estavam fazendo, porque os irmãos de José não obedeciam o pai conforme era para obedecer. Conforme o pai falava. O pai falava assim: apacenta as ovelhas até aqui. Os irmãos de José iam até lá, fazer toda uma festa, fazia todas as coisas que não poderia fazer. Se fosse usar nos dias de hoje, vamos com uma metáfora aqui. Por exemplo, o pai manda o filho ir até o mercado comprar somente um arroz, e o filho vai lá, usa daquele dinheiro, compra um chocolate, esconde do pai e pensa ali que vai ficar assim. Era assim os irmãos de José. E José não, José obedecia, José era diferente. E um dia, os irmãos de José viu José vindo, aproximando, falou: lá vem um sonhador. E eles bolavam uma ideia. O inimigo já tinha tomado conta do coração dos irmãos de José de uma certa forma, que eles agora tentam matar José, matar o sonhador. Porque se José continuasse vivo, ia atrapalhar os planos da família, ia atrapalhar o plano da sociedade, ia atrapalhar o plano de ser governador. Porque José não poderia ser diferente. José não poderia estar num nível diferente, porque os irmãos ficavam pensando: por que ele? Por que ele, sabe? Coisas que acontecem na minha vida e na sua, que está escutando esse áudio, porque está chegando até você, é porque você é escolhido, porque você é escolhida de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas perguntam: por que ela? Por que ele? Ponto dele. Fala: por quê? Por que Deus tem isso para ele? Por que Deus tem isso com ela?
Por que que Deus usa ele dessa forma? Por que que Deus não me usa dessa forma? Irmão, aprenda. Tem gente que nasceu para obedecer a Deus e receber túnica. E tem gente que anda conforme o mundo, conforme as pessoas vão falando, não tem intimidade com o Pai e pensa que o Pai vai dar túnica, que o Pai vai dar segredo, que o Pai vai derramar mistério com quem anda segundo o que o mundo está revelando. Glória a Deus. Porque se fala de uma pandemia, todo mundo vai conforme a pandemia. Não conforme Deus está falando, se humilha e ora. Se fala que a crise está chegando sobre o Brasil, todo mundo vai acreditar que a crise vai consumir toda a humanidade. José não via assim. Quando chegavam as notícias, quando chegavam as coisas, José acreditava naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava ministrando. Era diferente. José obedecia a Deus, José não obedecia ao homem, José não obedecia o pai, primeiramente o pai, a Deus, Deus o pai. José não obedecia aquilo que o mundo estava falando. José tinha os ouvidos fechados por aquilo que o mundo estava ministrando. José ouvia a voz de Deus. Glória a Deus. E um dia pularam para matar José. Jogaram ele dentro de um poço fundo. Venderam José. José foi vendido. José foi escravo. José passou humilhação. José foi acusado. Mas uma coisa que aconteceu na vida de José é que não pôde ter falha. José virou governador do Egito. José fez história. E os irmãos de José, o que aconteceu com eles? Eles teve que voltar e ver a promessa de Deus na vida de José. Teve que ver o que Deus tinha na vida de José. Que aquele propósito que Deus tinha na vida de José não era para José. Tem gente que pensa que o propósito de Deus te usar, o propósito de Deus te dar visões, o propósito de Deus te fazer diferente é para você, não é? É para salvar toda uma casa, é para salvar uma nação, é para salvar um bairro, é para salvar uma igreja, é para trazer respostas que não está tendo. Porque teve a crise. A crise chegou no Egito. E a visão de José, como ele não olhava para o que o mundo tinha, para aquilo que estava dizendo, mas para que Deus tinha, José tinha uma visão diferente. Ele se preparou e precaveu, salvando todo o Egito. O que Deus quer falar através dessa palavra ao seu coração? Que às vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado que não vai seguir a nossa visão humana, mas que vai ser aquém da sociedade, porque existe Josés por aí. Sabe para quê? Para salvar muitas vezes a sua vida, para salvar muitas vezes uma casa, para salvar muitas vezes a sua igreja, pastor, que está morrendo espiritualmente. E muitas vezes, por a gente seguir a lei humana do homem e a gente não ter visão do céu, não ter experiência com o céu, a gente nunca vai entender um José. Nunca vai entender o que Deus quer com José. Mas Deus hoje está falando para você. Se você encontrar alguém a quem, não mate. Não jogue na cisterna. Não tente aprender. Porque independente daquilo que você faz,
daquilo que você aprenda. A promessa vai se cumprir da mesma forma.